Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a educação integral. Ela é mesmo a solução para os problemas da educação brasileira e da escola? Vamos analisar isso? Bora lá! Bueno, gente, para a gente começar a analisar esse debate, a gente precisa fazer uma questão, né? Trazer uma questão. Muito se tem falado nos últimos anos da educação integral como panaceia da educação. Na verdade, muito se fala sobre várias coisas como panaceia da educação, mas a maioria são senso comum. Mas aqui tem um foco que a gente precisa analisar. O que significa isso? Significa dizer que a educação integral seria uma solução para todos os problemas educacionais que a gente tem no Brasil, né? Tem inclusive uma fala que o Camilo Santana, o atual ministro da Educação, proferiu uns meses atrás, em que ele diz, abre aspas, todos os estudos e evidências já mostraram que uma escola de tempo integral que amplie o projeto de vida do aluno, que tenha apoio psicológico e na área esportiva, é uma escola que diminui o abandono e evasão. Eu queria saber de onde o Camilo Santana tira esses dados, né? É cool. Cool, né? Cool. Mas ele não está completamente errado relativo a isso. Nós temos bons indícios e bons dados sobre a educação integral em vários locais do mundo, mas a gente precisa analisar de que tipo de educação integral nós estamos falando e de como ela será implementada. Aqui eu deixo a abertura para dois conceitos importantes da gente compreender antes de prosseguir e fazer esse debate. Educação integral e educação em tempo integral. Estas são duas coisas diferentes e muito frequentemente os nossos governantes políticos não fazem essa distinção para a grande maioria das pessoas. Não à toa, o Camilo Santana, quando fala essa frase, ele fala de um projeto de vida e uma questão esportiva. E reduzir o abandono e a evasão. Ok, mas ele está misturando os dois conceitos e eu vou explicar por quê. Bem, gente, quando a gente fala de educação integral, tá? Esse é um conceito que tem quase 100 anos já. Ele tem como base o pensamento do educador estadunidense John Dewey e os princípios da centralidade no estudante. Ou seja, o princípio de que o estudante dentro da escola ele se torna o pilar, ele se torna a base central e a aprendizagem seria um processo permanente na vida desse sujeito. Por isso a aprendizagem integral é uma análise holística da situação de que tudo que perpassa o sujeito, as relações sociais que ele tem na escola, as relações políticas em um grêmio estudantil, as relações de debate, as relações de trabalho, por exemplo, se tiver um programa de trabalho dentro da escola, tudo isso é um processo de aprendizagem que atravessa o sujeito. Ao mesmo tempo, a educação integral tem uma característica de ter uma perspectiva de inclusão de sujeitos na democracia. Então o John Dewey, quando ele cunha esse conceito, ele estava falando que ele estava num momento de fortalecimento da democracia estadunidense. Ele era um democrata. E ele dizia que para fortalecer a democracia nós precisávamos constituir sujeitos democratas, obviamente, sujeitos com apreço à democracia. E eles deveriam aprender na escola este apreço à democracia. No Brasil, a lógica da educação integral ela vai ter como precursor o Anísio Teixeira, que foi inclusive estudante do John Dewey e criou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro em 1950, que tinha esse modelo de educação integral aplicado. Tá? Mas a gente precisa entender que esse termo ele está em disputa, obviamente. Né? A gente tem um termo em disputa com ele hoje que é o termo do aprender a aprender, relacionado à pedagogia de mercado, por exemplo, que vai na contramão disso que o John Dewey estava falando e desse processo que o Paulo Freire menciona muito, que é a constituição histórica do sujeito. Então, aprender a aprender, por exemplo, não significa a mesma coisa que uma educação de tempo integral. É uma disputa do termo. Aprender a aprender significa colocar o sujeito da aprendizagem como um indivíduo dentro dessa aprendizagem e responsabilizar esse indivíduo. Não era isso que o John Dewey falava. O John Dewey dizia que todos os processos de aprendizagem são importantes na constituição do sujeito enquanto sujeito histórico que se insere na sociedade. Daí que eu trago de novo Paulo Freire para a gente entender essa constituição. Né? Fazer educação integral, então, é constituir-se enquanto sujeito histórico. É você entender que todos os processos que lhe atravessam são processos permanentes de aprendizagem que a gente aprende com os erros e com os nossos acertos também, muitas vezes. Né? E que a gente está num processo enorme de estar sempre aprendendo.
mas nós não somos responsáveis diretos pela nossa aprendizagem. Nós aprendemos o tempo inteiro com tudo e principalmente com os outros. É muito perigoso utilizar o conceito de educação integral no sentido de aprender a aprender, porque ela individualiza esse processo de aprendizagem e, subsequentemente, responsabiliza o sujeito caso ele fracasse. E responsabiliza também outros sujeitos que não estão inseridos no processo de aprendizagem. Precarizando também as relações formais de docência, as relações de processo de ensino-aprendizagem e constituindo uma ideia de pedagogia de mercado. Então, quer dizer, o sujeito, enquanto individual, enquanto único responsável pela aprendizagem, pode aprender a fazer tudo o que o mercado necessitar dele. Se ele não conseguir, ele é o responsável por esse fracasso. Entendem como essa lógica funciona? Mas para seguir aqui, tá, gente? A gente tem um problema legislativo no Brasil, que é a questão deste conceito. A Lei de Diretrizes e Bases, ela vincula a educação integral à educação de tempo integral, tá? Só que educação de tempo integral significa outra coisa. Uma educação de tempo integral significa uma jornada escolar igual ou superior a 7 horas diárias. E aqui é que a gente precisa problematizar essa questão. Nós tivemos, nos últimos anos no Brasil, nos últimos 5 anos, um crescimento do tempo integral da escola. 21,9% dos estudantes do ensino médio, por exemplo, estavam matriculados em tempo integral na rede pública. Existem hoje pouco mais de 40 mil matrículas em tempo integral. Tá? Agora eu quero me aprofundar na questão de por que a educação integral tem sido vista como uma solução, inclusive em escala global, para vários problemas na educação. E abordar um caso em particular aqui. Né? A educação integral ela é positiva, porque nela a gente tem a possibilidade de ter senso crítico. Mas a gente precisa entender que tipo de educação integral nós estamos falando. Se nós estamos falando de uma educação integral que aborde o sujeito enquanto sujeito histórico no processo de aprendizagem, então, que leve conta as nuances dele, de onde ele vem, de onde esse sujeito fala, que tipo de vida ele tem, qual a sua trajetória escolar, o que ele deseja na vida e todos os atravessamentos políticos, pedagógicos e sociais que estão imersos nesse sujeito, ou se nós estamos falando de um processo de educação integral vinculado a uma pedagogia de mercado que é a do aprender a aprender. Ou seja, nós vamos largar esse sujeito numa escola de educação integral para que ele seja responsabilizado pela educação dele, para que quando ele fracassar, nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, digamos que a culpa é dele, porque é isso que se fala quando se fala em educação de aprender a aprender. Não podemos ser ingênuos nesse nível. Aprender a aprender significa colocar o sujeito numa situação de responsabilização pela sua própria aprendizagem. E o que nós precisamos, por outro lado, é uma educação holística. É uma educação que seja integral e que aborde sistematicamente tudo que está em torno do sujeito. Que constitua, né, esse sujeito enquanto um sujeito histórico, pleno para a democracia e pleno para a cidadania, aprendendo com tudo ao mesmo tempo. Mas que não relegue a segundo plano o papel dos docentes que mediatizam e que ensinam um saber sistematizado e que não relegam ao segundo plano o saber historicamente construído pelas camadas populares que o sujeito adentra na escola pública. Tá? Então é importante a gente fazer essa distinção muito apropriada. Eu diria que o que a gente precisa é uma educação integral popular, né? Ou seja, a educação popular já tem essa característica de ensinar tudo, de ensinar o todo para os sujeitos. Tá? E a educação integral ela pode ser mesmo positiva, principalmente quando aliada com a educação de tempo integral. Então, se nós vamos ter uma escola, por exemplo, que tenha várias esferas de conhecimento, que o sujeito possa participar de grêmios estudantis, de debate, de clubes de leitura, de jornal, de maratonas olímpicas, que nem o Camilo Santana citou, né? Ter um aporte atlético de vários exercícios, ele vai se constituir integralmente nesse processo de educação e vai estar lá por 7 horas diárias, o que seriam uma carga horária de 2 turnos comparada à escola normal que nós temos. Por que ela é positiva? Ela tem dados de evitar a produção do fracasso escolar que nós temos sistematicamente no Brasil, ou seja, ela diminui muito a evasão e a exclusão dos alunos, porque ela garante a permanência dos educandos em um espaço escolar. A gente pode fazer um exemplo básico assim. Muitas famílias pobres e periféricas têm problema na manutenção dos alunos no espaço escolar porque as crianças têm apenas um turno de aula, elas precisam se alimentar. Elas se alimentam na escola, mas elas têm 2 turnos ainda. Digamos que uma criança periférica que estude à tarde. Ela tem o turno da manhã livre, em que ela não vai ter comida, ela tem o turno da noite. Numa escola de tempo integral, por exemplo, ela vai ter esses 2 turnos preenchidos.
ela vai estar menos exposta aos riscos da rua, caso não tenha quem cuide ela, aos riscos do tráfico, por exemplo, aos riscos do trabalho infantil, né, a necessidade de alimentação e de subsistência. Então tudo isso vai atravessar ela porque ela vai estar na escola. E eu trago um caso interessante aqui, que é o caso da Islândia. Eu não gosto, gente, eu reitero isso, eu não gosto de fazer comparações internacionais. A Islândia é menor que o Rio Grande do Sul, então cautela quando a gente faz isso. Mas a Islândia teve um sério problema de uso e abuso de drogas e toxinas entorpecentes por parte de adolescentes. Com a implementação da educação integral, em que esses jovens passaram 8 horas na escola e tiveram acesso a várias atividades de música, de leitura, de teatro, atividades críticas, esse consumo ele reduziu em aproximadamente 70%. E ele vem reduzindo cada vez mais, mostrando, né, uma possibilidade de melhora. Há um exemplo muito legal sobre isso, que é a banda Of Monsters and Men, que surgiu dessas escolas integrais, tá? Mas é importante reiterar o seguinte: não é possível fazer uma escola integral e uma escola de tempo integral sem investimento. Elas requerem um alto investimento, porque você vai ter uma escola que tenha 2 turnos, você vai precisar de um dobro de professores, você vai precisar de mais estrutura para suportar os alunos. Não basta simplesmente aumentar o tempo sem aumentar a qualidade dessa escola e sem fornecer uma constituição curricular que seja viável, que preencha o tempo dessas pessoas. Então eu deixo esse debate aqui, essa análise, para a gente sempre pensar quando vier um político falando sobre escola de educação em tempo integral e como ela vai resolver tudo. Ela não vai resolver se não for aliado a uma mudança curricular, a alto investimento e a uma percepção conceitual da educação integral como algo que ensina o todo e que não responsabiliza o sujeito pela sua aprendizagem. Bueno, gente, esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo e se inscreve no canal. Uma lua, um queijo e um beijo.